ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2023 entra em sua sexta temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento, de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui o convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A dinâmica do mercado da comunicação coloca profissionais e empresas em estado de constante alerta. A cada dia surgem novidades, aplicativos, recursos e, sobretudo, demandas. A necessidade de interagir com os públicos de interesse aguça a criatividade dos clientes e a pressão por soluções eficazes e efetivas. Diante desse cenário, quem não se atualiza e não se adapta fica para trás dessa corrida no disputado espaço da comunicação corporativa. A atitude de se reinventar é constante e necessária. E esta semana começou com o anúncio do reposicionamento de marca de uma importante agência que, apesar de sempre se mostrar atenta às mudanças e atualizada na sua gestão, busca com esse movimento, agora anunciado, consolidar sua posição de referência entre as principais agências do país. Eu me refiro à Xcom, que nesta segunda-feira, 3 de abril, anunciou a mudanças visuais, mudanças conceituais e também no seu modelo de negócio e de relacionamento com seus clientes. Para falar dessas novidades, eu recebo Viviana Toletti, que é sócia-diretora da Xcom. Viviana, muito obrigado e seja bem-vinda ao Comunicação SA. Marco, eu que te agradeço. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com você e compartilhando ainda mais uma notícia ótima que a gente tem. Verdade. Ô, Viviana, a gente em numerologia, o número 3, você deve saber disso, é o número da comunicação. E vocês, eu não sei se por uma questão intuitiva, escolheram o dia 3 para anunciar a releitura da marca da agência. Então eu pergunto, o que é essa Xcom, essa nova Xcom? Quais são as principais mudanças nesse processo de rebranding? Bom, primeiro foi intuitivo, né? A gente falou abril, o marco era abril. E aí, primeira semana de abril, e depois que a gente refletiu e falou, nossa, não é que foi no dia 3? A gente chegou à conclusão depois. Mas foi muito bem acertada, né? A data e tudo mais. Bom, esse processo, Marco, começou, enfim, no início do segundo semestre do ano passado, né? Então, por volta de setembro, outubro, primeiro Daniel e eu questionando o tempo todo, enfim, essa inquietação natural, né, que existe em todo empresário brasileiro, e principalmente de comunicação. Falamos do Daniel Bruin, seu sócio. Falamos do Daniel Bruin, exatamente, meu sócio na Xcom. E refletindo sobre eventuais mudanças, possibilidades, e até uma questão de tempo, né? O ano passado concluímos 7, entramos para o 8º ano com a mesma marca que passou por uma sutil alteração. E de lá para cá, fazendo uma revisão do mercado, ele mudou drasticamente, ele se transformou uma pandemia no meio, altos e baixos do mercado, e a gente sentiu que efetivamente era um momento, por conta de uma série de circunstâncias internas e externas, de fazer uma transformação não só visual, mas de deixar mais claro o posicionamento e essa nossa intenção e essa proximidade com o digital. Viviana, toda mudança ela traz impactos culturais, né? Eu me refiro, obviamente, à cultura organizacional. Então, eu queria saber de você quando é que iniciou esse processo mais especificamente e como que foi a preparação do seu time. Eu sei que vocês já vinham numa pegada digital, com alguns produtos, com alguns clientes, mas
isso que vocês anunciam agora parece algo um pouco mais radical ou um pouco mais definitivo. Como é que foi essa adaptação desse recurso da cultura organizacional de vocês? Então, Marco, esse é um processo que não tem um marco específico, né? Ele vai se transformando, mas o que a gente fez com esse movimento foi subir a barra, né? Nos desafiarmos e formalizarmos também internamente um pacto, né? Isso mesmo, um pacto com o time, com a gente, de que daqui para frente esses processos que foram muito assertivos, eles precisam se aprimorar e melhorar. Então, tem a capacitação interna, sim, tem o envolvimento do time. Então, lógico que num primeiro momento isso é algo que começa com os sócios, mas a gente rapidamente já dividiu com os outros, com o nosso corpo diretivo, que abraçou, que vestiu a camisa e mais do que nunca junto com a gente dentro desse time, desenhando quais os melhores modelos, né? Nós temos projetos onde o digital e a área de PR funcionam muito bem juntas, trabalhando em processos e, inclusive, uma colaborando para o resultado da outra. Então, o que a gente faz com essa nova etapa é que daqui para frente isso tende a funcionar e tem que funcionar cada vez mais e de forma mais estruturada. Viviana, de um modo geral, essas duas áreas, elas caminhavam ou caminham sempre em ritmos diferentes, né? O digital sempre é mais acelerado, vamos dizer assim, né? Até por conta da própria tecnologia envolvida, enquanto que a área de PR ela é mais imersiva, busca mais reflexão, não sei se a gente pode chamar de estratégica, mas é, como que vocês acertaram o ritmo dessas duas áreas? Porque em algum momento eu acredito que vocês já atuavam com essas duas pernas dentro da agência. A gente vê isso, inclusive, pelos seus clientes, pela demanda dos seus clientes. Foi uma adaptação difícil? Ou era uma coisa natural que já vinha acontecendo? Como é que foi esse processo de sincronismo entre essas duas realidades? Não é fácil, né? Mas, assim, a área de PR também acelerou, né? Então, existe um processo que é natural, inclusive da área de digital, ou de PR, ou de qualquer área, que é essa parte mais imersiva, né? O início, para entender, para desenhar soluções, para ir atrás e buscar, ou seja, quais são as ferramentas de acordo com a estratégia. Então, isso não muda. Isso tem o seu tempo. Lógico que o digital, ele é mais propositivo, você consegue fazer os testes, ele vive de testes o tempo todo, ele tem as medições constantes, mas trazendo para o dia a dia, ele aprimorou o PR, ou seja, as análises, os números incrementaram e deram um olhar mais atento, né, a como atuar dentro da relação, né, dentro de relações públicas, de PR. E também, ou seja, é uma parte do time, ou seja, tem uma parte da estrutura e a outra parte o próprio time. Então, como é que a gente capacita e como é que a gente passa a trazer novos profissionais que já têm uma percepção e uma flexibilidade para... Isso aqui não é mais só relações públicas, né? Mesmo tendo um trabalho de relações públicas, você tem o digital ali o tempo todo mensurando e o tempo todo sinalizando resultados ou trazendo insights. Então, assim, um time mais capacitado, pessoas mais integradas, né, integrativas, inclusive, né, colaborativas, e entendendo que essas duas ferramentas, elas se beneficiam se elas conseguirem trabalhar melhor juntas, né? Muito bem, estou conversando com Viviana Toletti, que é sócia diretora da XCOM, agência que acaba de anunciar aqui um processo de rebranding com muitas novidades. Viviana, entre as mudanças que vocês anunciaram, a adoção da tagline
Strategic Digital Thinking, ou seja, o pensamento digital estratégico, revela aí uma clara opção pela comunicação digital. Em sua opinião, esse é o caminho a ser trilhado daqui em diante pelo mercado como um todo? E qual que é a relação de importância que ele assume diante de outras plataformas e formatos adotados até aqui no relacionamento das marcas com os seus públicos? Sem dúvida nenhuma, ele é um processo de transformação e de evolução, né? Então, o digital, sim, ele, né, chover no molhado, ele veio para ficar, mas ele transforma as outras ferramentas, ou as outras plataformas, ou os outros meios, né, como a gente pode falar. A gente vai alterando os nomes, né, mas o digital, eu acho que ele está mais ligado à questão do pensamento, como pensar o digital, mas a gente não abandona as outras, né? As outras não morrem, as outras, elas se transformam. Um meio que consegue impactar públicos, que consegue traduzir ou levar mensagens para stakeholders, para audiências, para suas audiências, ele não morre, ele tem a sua vida. Ele, na verdade, o que passa é ser adotado dependendo da circunstância, dependendo do momento, dependendo de quem você quer impactar, de que forma que a marca se posiciona ou atua. Então, o que a gente está falando agora é que o digital, ele vem para somar e, acima de tudo, trazer o seu pensamento assertivo, numérico, com esse data-driven o tempo todo, para as outras plataformas, para as outras ferramentas, para os outros meios. Então, o que eu vejo as outras mídias, os outros meios, se transformando em função desse pensamento digital. Muito bem. Estou conversando com Viviana Toletti, como eu disse, sócia-diretora da XCOM. Falamos sobre esse processo de rebranding anunciado pela agência nesta última segunda-feira, dia 3. Viviana, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Queria falar um pouco mais sobre mercado, a sua percepção de mercado diante dessa nova realidade. Não sei se a gente pode chamar tanto de nova, mas uma realidade que se agiganta diante dos nossos olhos, que é o crescimento da comunicação digital. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life.
ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, estamos de volta com o Comunicação SA, mas antes de retomar aqui a minha conversa com Viviana Toletti, eu quero deixar aqui um lembrete para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. É muito fácil, você acessa pelo portal da Mega Brasil e ali você preenche alguns dados básicos para você receber diariamente a nossa newsletter no seu e-mail com todas as informações da nossa programação, os eventos da Mega Brasil e as principais notícias do mercado da comunicação corporativa. Viviana, em que medida o uso dos recursos digitais aumenta a competitividade no mercado entre as agências de comunicação? A busca será agora pelas novidades que aparecem em termos de recursos, ou será pelo uso adequado das ferramentas disponíveis? Como que você enxerga esse movimento? Pelas duas coisas, eu enxergo das duas formas. Eu enxergo a parte do pensar comunicação é cada vez mais fundamental, porque se você resolve adotar o inédito ou o que acaba de ser lançado, você tem, entre aspas, o risco ou o ônus do erro ou de um acerto que te leva a uma alta visibilidade. Mas o que tem hoje é que muitas coisas são efêmeras, então eu vou citar aqui, então a gente está falando hoje de GPT, né, GPT, e como isso vai impactar dentro da vida de muitas profissões, ou da continuidade. Isso vai continuar acontecendo, né? Cada vez mais teremos ferramentas novas, algo inédito, algo acontecendo. Então, o pensar, o desenvolver, o trabalhar de forma estratégica, o solucionar problemas, e isso é algo que as agências de comunicação, os comunicadores, as pessoas que pensam estrategicamente têm muita experiência e bagagem com tudo que veio acontecendo e com todas as transformações dos últimos anos. Então, a primeira coisa é esse pensamento estratégico, para depois identificar de tudo que existe, de todo esse posicionamento e de todas as soluções, qual a melhor forma de caminhar, qual a melhor forma de aplicar, aplicabilidade, que tipo de resultado ou impacto isso pode ter. Esses são os desdobramentos, na minha opinião. Muito bem. Na comunicação digital, Viviana, um dos parâmetros que a gente utiliza para medir a eficácia das ações é a audiência. E, nesse sentido, o que mais pesa nessa medição, na sua opinião, são os critérios quantitativos ou os critérios qualitativos? Como que isso funciona? Quer dizer, você faz a opção pelo clique, ela ainda é relevante ou a aderência de marca, o engajamento passa a ter um peso maior nessa relação? Como que funciona isso? Depende do que você quer, né? Uhum. Então, se você quer visibilidade, se você quer fortalecimento de marca, presença, awareness, né? Você vai para uma determinada estratégia qualitativa e direciona plataformas, direciona conteúdo, posicionamento. Agora, é um produto, é um lançamento, ele precisa chegar a todos, ele precisa ser testado, você precisa vender, é o clique, né? Agora, as estratégias hoje, elas combinam as duas, né? Elas combinam a marca, né, para você lembrar, né, seja a brincadeira que aconteceu no dia 1º de abril, que uma marca usou da outra para poder se posicionar, mas, ao mesmo tempo, levando venda,
né? Porque todos precisam vender e no final do dia você precisa estar lá com quantas pessoas clicaram, quantos produtos foram vendidos, quantas pessoas foram impactadas, até onde você chegou, qual foi toda a tua capilaridade. Viviana, as agências, elas investem também na formação de influenciadores? Ou isso, porque a gente sabe que existem, inclusive, agências especializadas nisso. Tem lá um cast de influenciadores. Mas, embora isso seja um recurso oferecido para o mercado da comunicação corporativa, as agências também buscam criar esses influenciadores para os seus clientes especificamente ou não? Este não é um foco do negócio da agência de PR. Não, é um super foco, é um super foco. Dentro da estratégia, o marketing de influência vem crescendo muito, muito, cada vez mais. Então, hoje a gente oferta, hoje a gente trabalha junto com alguns dos nossos clientes, enfim, fazendo recomendação de influenciadores, o porquê, qual o perfil, né? Então, assim, esse mercado amadureceu muitíssimo, então você já vê um micro-influenciador já com o seu Media Kit, com todo o seu perfil, posicionamento, para que marcas ele já atuou, como ele performa melhor. Então, dentro da estratégia, tem que fazer sentido, ou se faz sentido, colocar influenciadores. Nem que em alguns momentos não sejam influenciadores internos, né? A própria empresa tem ali alguns influenciadores e dependendo da plataforma, ela lança a mão. Então, você consegue combinar influenciadores que pelo público jovem impactam ou não, se você precisa impactar público interno ou precisa impactar outros públicos, por que não você começar a brincar né, no sentido, né, profissional, de lançar mão de influenciadores da empresa para poder fazer esse papel. Muito bem, estou conversando com Viviana Toletti, sócia-diretora da XCOM, agência que está inaugurando um processo de rebranding, já está consolidado, foi apenas anunciado nessa segunda-feira, dia 3, estamos conversando sobre isso e falando um pouquinho sobre mercado também. Viviana, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade deste Comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA, nosso último bloco de hoje, no qual eu converso com Viviana Toletti, sócia-diretora da XCOM, agência que anunciou nesse último dia 3 de abril, nessa segunda-feira, portanto, o seu processo do seu rebranding, negócios, relacionamento com seus clientes, novas estratégias. E Viviana está aqui comigo e conosco conversando um pouquinho sobre isso. Viviana, uma pergunta bem objetiva para você. O que muda para os seus clientes essa nova configuração da XCOM? A gente tem clientes de longa data, temos clientes novos e tudo, mas a gente tem clientes de longa data, que nos conhecem, que chegaram e começaram um trabalho pelas relações públicas, né? Então, conhecendo várias plataformas ao longo desse tempo. Exato. Então, num primeiro momento, a gente estreita ainda mais, né, a relação com eles. A gente deixa claro o nosso posicionamento no digital e a gente tem a oportunidade de apresentar todas as soluções que no dia a dia elas acabam ficando secundárias, porque a gente
desenvolve o trabalho, né? Nós somos os prestadores de serviço, nós pensamos comunicação. Então, é um momento de respiro, né? Uma abertura que a gente tem para mostrar o que estamos desenvolvendo, o que está sendo feito, o time, a capacitação. É um momento ótimo, porque a gente parou, e a gente para agora, né, esses dias, para tomar alguns cafés, conversar, e saímos desse dia a dia para falar sobre comunicação de forma mais aberta, né, e de forma mais institucional. Então, é bom, é um momento muito positivo, muito próspero, e que é necessário, porque senão você é consumido pelo dia a dia das atividades e das responsabilidades entregues que precisam ser feitas, né? Verdade. Viviana, ainda em relação à comunicação digital, né? Vocês são filiados a dois relevantes grupos internacionais de agências de comunicação, a PR World Alliance e a Constellation. Com base nessa experiência, eu pergunto para você se essa opção pela comunicação digital, ela é um movimento que a gente pode dizer, um movimento global. Quer dizer, isso parece um caminho sem volta já? É um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. O que a gente percebe, né, nas conversas com outras agências é que esse é um cenário e essa dor está em todos os lugares. Então, tem um lado muito bom de você trocar experiências e de você ouvir, né, e tem um eco, né, do que acontece em outros países, é muito similar. O Brasil e o brasileiro, ele adora, né, aderir a plataformas, ele é frenético, ele consome qualquer rede que chega ao Brasil rapidamente, em 2 anos, se não menos, já tem um salto quântico, né, nesse universo de audiência. Então, traduzindo isso, essas alianças, elas nos aproximam de outros mercados e, ao mesmo tempo, elas permitem estratégias digitais interligadas e troca, mais do que tudo, troca de experiência, né? Então, a gente é independente, a gente atua no mercado brasileiro de forma independente, e as alianças globais, elas nos fortalecem e nos ajudam a trazer o que tem, né, fora para o Brasil e passar um pouco dessa nossa experiência para outros mercados. Ao longo dos anos, isso veio crescendo, mas agora a ideia é acelerar cada vez mais. Agora, tudo bem, quando a gente fala em questões globais, a gente está lidando com algo que é fundamental, que são diferenças sociais, são diferenças econômicas, isso acaba impactando até na performance, né, do trabalho, dos objetivos. Mas, mesmo levando em consideração essas diferenças globais, pelo que você está me falando, por essa experiência que vocês têm com essas duas grandes redes, como que a gente está, como o Brasil, como a América Latina, mais especificamente o Brasil, porque dentro da América Latina as diferenças também são bastante significativas. Mas como o Brasil está na foto, né, a gente é visto de que maneira pelos nossos parceiros internacionais, nossa forma de fazer comunicação, de fazer PR? O Brasil, ele é disruptivo, né? Ele tem essa imagem. Ele muda de mercado para mercado, né? Na América Latina, sem dúvida nenhuma, o Brasil lidera essa conversa, estratégias, retornos, resultados, assim, é muito difícil você conseguir comparar, né? É mais fácil você comparar uma Argentina com o Chile ou Colômbia, né? Quando entra Brasil na jogada, a circunstância, tanto criativa quanto de resultados, muda. Mas na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, acho que a gente ainda tem muito a aprender em alguns pontos, né? Ou seja, tem a questão
do planejamento, tem a questão do olhar de concorrência, olhar de mercado, perspectiva de mercado, mas aí é a comunicação como um todo. Envolve não só as agências, como envolve os clientes e marcas. Então, a forma como se pensa, executa, desenvolve, se tem os resultados em alguns países, se a gente fala Europa e Estados Unidos, você tem algo mais planejado e as cerejas, né, as estratégias adicionais ou as campanhas de oportunidade, elas entram dentro desse contexto, né? No caso do Brasil, a gente tem um trabalho mais intenso no dia a dia. Então, esse planejamento, ele fica ele caminha, na verdade, junto com a estratégia e com as oportunidades. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, né? Então, você tem o macro e você tem as campanhas de oportunidade, ou a estratégia de oportunidade de PR que você vai adotar, ou campanhas de digital que você vai desenvolver. Nisso, o Brasil ele ainda precisa trocar mais, né? Muito bem. Para a gente encerrar, Viviana, eu queria saber o seguinte, sempre que a gente busca mudança de gestão, sempre que a gente implementa uma mudança como vocês estão fazendo agora, isso implica em evolução dos negócios, quer dizer, um aumento de demanda. Isso é quase que uma coisa natural e é o que se procura com esses reposicionamentos, né? E quando a opção é pela comunicação digital, parece que isso é muito mais, esse movimento é muito mais dinâmico do que nos meios convencionais. Eu queria saber, então, a sua avaliação, como que essa opção pela comunicação digital deve impactar, de um modo geral, a estrutura funcional das agências, ou seja, o quanto que o mercado de mão de obra está preparado para essa realidade digital. Marco, é ótima pergunta, porque no Brasil a gente sempre cai num determinado momento na qualidade da mão de obra, né? Na mão de obra. Então, a partir do momento que você tem um boom ou um crescimento numa determinada área, seja qual for, a gente sempre vai ter esse momento do cadê a mão de obra qualificada, né? Como que a gente capacita? Ainda mais no digital, onde você aprende ou seja, a experiência vem da situação, né? Ou seja, tudo bem, você começa a fazer um curso, você faz uma área de extensão, um MBA, qualquer coisa que você for fazer, você, sem dúvida nenhuma, quando termina, o mercado está transformado, né? Ocorreram uma série de mudanças que impactaram ou que vão impactar na forma de pensar do início do curso. Então, sim, essa capacitação ela precisa ser feita constantemente, até começar nas universidades. Isso é algo que a gente sempre olha, né? Como que a gente pode trazer e capacitar internamente dentro, mas olhando, né, dentro da nossa agência, né? Porque eu acho que cada agência tem a sua forma de desenvolver e de pensar esse crescimento, mas é também capacitar internamente os profissionais para eles estarem cada vez mais preparados a desenvolver estratégias de PR e digital juntas, que difere da área de análise de ferramentas, de leitura, de relatórios. Então, isso é uma área bem específica, super necessária e que precisa de profissionais tão qualificados quanto. Mas o dia a dia e essa forma de você escalar sem dúvida nenhuma, você integrando cada vez mais o PR no universo digital, pensando em estratégias, sim, de relações públicas, mas que elas possam ser compatíveis e integradas no ambiente digital. Muito bem. Embora seja uma certa redundância, eu desejo sucesso para vocês nessa empreitada. Eu tenho certeza que
teremos muitas novidades mais para comentar pela frente. Viviana, muito obrigado por ser participado do Comunicação S.A. desta semana, contando um pouco desse processo de rebranding que a XCOM acaba de anunciar nesse último dia 3 de abril, Dia da Comunicação. Dia 3, o número 3 é o número da comunicação. Marco, muito obrigada. A gente está muito animado. Certamente viremos aqui para contar e trazer mais novidades, mas desde já te deixo um agradecimento grande. Um abraço do Daniel Bruin, né, que ele sempre é parceiro e próximo. E sucesso a vocês também, a todos nós. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Viviana. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.